Olá, pessoal. Como alguns de vocês já sabem, eu sou Natália Camarão, sou bolsista e pesquisadora do LAIS e estou de volta, né, após esse recesso, para falar um pouco com vocês sobre um assunto bem interessante e que gera algumas dúvidas, que são as técnicas anestésicas na odontologia. Hoje eu irei abordar com vocês as técnicas que precisamos para a maxila, certo? Apenas algumas delas também, porque o conteúdo é extenso. Devido ao tempo, né, que é limitado, eu deixarei para falar sobre as técnicas utilizadas para a mandíbula em um outro momento. Então vamos lá. Antes de abordar sobre as técnicas na maxila e mandíbula, é importante começarmos conhecendo a técnica básica da injeção. Depois disso, sobre as demais técnicas, pois assim teremos alguns conhecimentos que são fundamentais para o nosso entendimento, ok? Feito isso, como foi dito, eu vou falar hoje sobre as técnicas de injeção maxilar. Bom, a técnica básica de injeção, ela pode ser dividida em 19 etapas. A etapa 1. Use uma agulha pontiaguda esterilizada. As agulhas descartáveis de aço inoxidável, usadas atualmente em odontologia, elas são pontiagudas e raramente produzem qualquer dor à inserção ou à retirada. Entretanto, como essas agulhas elas são produzidas por máquinas, ocasionalmente, raramente, pode aparecer na ponta da agulha uma farpa em forma de anzol. Isso acarreta a inserção atraumática da agulha, seguida pela retirada dolorosa pela ruptura do tecido que não foi anestesiado, pela farpa formada. Isso pode ser evitado pelo uso de uma gase estéreo. Como é que a gente faz? Coloca a ponta da agulha sobre a gase e puxa a agulha para trás. Se a gase ela for desviada, há uma farpa presente e a agulha ela não deve ser usada. Esse procedimento ele é opcional e pode ser omitido caso seja grande o temor de contaminação pela agulha, certo? Além disso, as agulhas descartáveis, elas se mostram pontiagudas na primeira inserção, mas a cada penetração sucessiva, seu poder cortante ele diminui. Ou seja, quando for lá para a terceira ou quarta penetração, o operador ele pode chegar a sentir um aumento na resistência dos tecidos à penetração da agulha, pois o seu poder de corte ele está menor. Por isso, se recomenda que as agulhas descartáveis, elas as de aço inoxidável, né, elas sejam trocadas após cada 3 ou 4 penetrações teciduais. Etapa 2. Verifique o fluxo da solução anestésica local. Somente algumas gotas da solução elas devem ser expelidas da agulha para determinar se há um fluxo livre da solução ou não, né? A gente faz isso fora da boca do paciente, apertando um pouco, pressionando o êmbolo para proporcionar a saída do líquido pela extremidade da agulha. Etapa 3. Determine se o cartucho anestésico ou a seringa deve ser aquecida. Se o cartucho ele for armazenado à temperatura ambiente, que é aproximadamente 22 graus, né? Depende do local onde a pessoa está, não há nenhuma razão para o cartucho de anestésico local ele ser aquecido antes da sua injeção nos tecidos móveis. O paciente ele não vai perceber a solução anestésica local armazenada à temperatura ambiente como fria demais ou excessivamente quente ao ser injetada. Etapa 4. Posicione o paciente. Qualquer paciente que vá receber injeções anestésicas locais deve estar numa posição fisiologicamente válida antes da injeção e durante a mesma. A síncope vasodepressora, que é o desmaio comum, a emergência médica mais comumente vista na otologia, ocorre mais frequentemente antes da administração do anestésico local, durante a mesma e, ocasionalmente, imediatamente após essa administração.
Na presença de ansiedade, o fluxo sanguíneo ele é progressivamente dirigido aos músculos esqueléticos à custa de outros órgãos e sistemas, como o trato gastrointestinal. A resposta, né, de fuga ou luta. Na ausência de movimento muscular, o aumento do volume sanguíneo nos músculos esqueléticos permanece aí, diminuindo o retorno venoso ao coração e reduzindo o volume de sangue disponível para ser bombeado pelo coração até o cérebro. Para evitar isso, recomenda-se que durante a administração do anestésico local, o paciente seja colocado numa posição de decúbito dorsal, a cabeça e coração paralelos ao solo, com os pés ligeiramente elevados. Embora essa posição ela possa variar de acordo com a preferência do dentista e do paciente, o estado médico do paciente e a técnica de injeção específica, todas as técnicas de anestesia por bloqueio regional podem ser executadas com êxito com o paciente nessa posição. Etapa 5, secar o tecido. Etapa 6, aplicar um antisséptico tópico, certo? Que é uma etapa, na verdade, opcional. Etapa 7, aplica um anestésico tópico. Os anestésicos tópicos, eles produzem anestesia dos 2 ou 3 milímetros mais externos da membrana mucosa. Esse tecido, ele é bastante sensível. Idealmente, o anestésico tópico ele deve permanecer em contato com o tecido por 2 minutos, aproximadamente, para assegurar a sua eficácia. É recomendado um tempo mínimo, né, de 1 minuto. Então, no mínimo, 1 minuto, mas o ideal seria os 2 minutos para assegurar a sua eficácia. Etapa 8. Estabeleça um apoio firme para a mão. Bom, é essencial manter controle completo o tempo todo. Fazer isso, existe uma mão firme, de modo que a penetração dos tecidos possa ser efetuada facilmente, com precisão e sem cortes inadvertidos nos tecidos. Faça então necessário um apoio firme à mão do cirurgião dentista. Duas técnicas que devem ser evitadas são: 1. Não usar nenhum tipo de estabilização de seringa, isso deve ser evitado. E 2. Colocar o braço segurando a seringa diretamente sobre o braço ou ombro do paciente, também deve ser evitado. Na primeira situação, é altamente improvável que a agulha possa ser adequadamente estabilizada sem o uso de alguma forma de apoio. O operador ele tem menor controle sobre a seringa, aumentando assim a possibilidade de movimento inadvertido do braço e de uma lesão. Usar como apoio o braço ou o ombro do paciente também é perigoso e pode ocasionar uma lesão por picada de agulha no paciente ou no administrador. Se o paciente se mover inadvertidamente durante a injeção, podem ocorrer danos quando a ponta da agulha se mover em sua boca. Etapa 9. Deixe o tecido bem esticado. A distensão dos tecidos permite que a agulha de ácido inoxidável pontiaguda atravesse a membrana mucosa com um mínimo de resistência. Tecidos frouxos, por outro lado, são empurrados e rompidos pela agulha quando ela é inserida, produzindo maior desconforto à injeção e maior irritabilidade pós-operatória. Etapa 10. Mantenha a seringa fora da linha de visão do paciente. Com o tecido preparado e o paciente posicionado, o assistente deve passar a seringa ao administrador fora da linha de visão do paciente, seja por trás da cabeça desse ou à frente, contanto que seja fora da linha de visão. Etapa 11. Introduza a agulha na mucosa. Com o bisel da agulha corretamente orientado, via de regra, o bisel da agulha ele deve estar orientado em direção ao osso. Nós vamos ver isso nas técnicas que eu vou descrever abaixo. Introduza a agulha delicadamente no tecido, no local de injeção, no ponto em que foi
aplicado o anestésico tópico, certo? Até a profundidade de seu bisel. Etapa 12. Injete algumas gotas da solução do anestésico local. Isso é opcional, certo? Etapa 13. Faça a agulha avançar lentamente até o alvo. As etapas 12 e 13 são executadas de maneira conjunta. O tecido mole, à frente da agulha, pode ser anestesiado por algumas gotas de solução anestésica local, deixando-se passar 2 a 3 segundos para que a anestesia se estabeleça. Deve-se avançar a agulha até essa área e depositar mais algumas gotas. Deve-se então fazer a agulha avançar novamente. Esses procedimentos eles podem ser repetidos até que a agulha chegue à área-alvo desejada. Em muitos pacientes, porém, a injeção do anestésico local durante a inserção da agulha até a área-alvo é totalmente desnecessária. A dor raramente é encontrada entre a mucosa de superfície, a mucosa de superfície e o muco periósteo. Por outro lado, pacientes que estão apreensivos com relação a injeções de anestésicos locais podem reagir a toda e qualquer sensação como se ela fosse dolorosa. Esses pacientes, eles são apontados como tendo um limiar de reação à dor mais baixo, então merece essa atenção a mais. Etapa 14. Deposite algumas gotas do anestésico local antes de tocar o periósteo. Em técnicas de anestesia por bloqueio regional, em que a agulha encosta no periósteo ou dele se aproxima, algumas gotas de solução elas devem ser depositadas imediatamente antes do contato. O periósteo ele é ricamente inervado e o contato com a ponta da agulha irá então provocar dor. Sendo assim, a anestesia do periósteo permite um contato não traumático. Vocês devem agora estar se perguntando, né? Mas como eu vou saber quando depositar o anestésico local para que isso aconteça antes de tocar o periósteo? É algo bem subjetivo. Mas a resposta, pura e simples, é que tal conhecimento ele vem com a experiência. A profundidade de penetração dos tecidos moles em qualquer local de injeção varia de um paciente para o outro. Portanto, pode haver um contato inadvertido com o periósteo. Todavia, um sentido tátil agudo se desenvolve com a repetição, permitindo que a agulha ela seja usada delicadamente para sondagem. Isso possibilita que o administrador ele detecte alterações sutis na densidade do tecido quando a agulha se aproxima de um osso. Etapa 15. Aspire. A aspiração ela deve ser sempre realizada antes de depositar um volume de anestésico local em qualquer área. A aspiração ela reduz drasticamente a possibilidade de uma injeção intravascular, tendo em vista que o objetivo da aspiração consiste em determinar onde está situada a extremidade da ponta da agulha, num vaso sanguíneo ou fora dele. Etapa 16A. Deposite lentamente a solução anestésica local. A injeção rápida acarreta um desconforto imediato por alguns segundos, seguido por uma irritabilidade prolongada, que pode durar dias, quando a dormência proporcionada pelo anestésico local se dissipa. Vale citar ainda que a injeção lenta ela é definida idealmente como a deposição de 1 ml de solução anestésica local em não menos que 60 segundos. Portanto, um cartucho de 1,8 ml, que é o que usamos nas clínicas, cheio, ele exige aproximadamente 2 minutos para ser depositado. Com o depósito lento, a solução ela pode se difundir ao longo dos planos teciduais normais, sem produzir desconforto durante ou após a injeção. Etapa 16B. Comunique-se com o paciente. Afirmações como estou depositando a solução ou estou fazendo isso devagar para que seja mais confortável para você
mas você não está recebendo mais do que é de costume, ajudam a aliviar a apreensão do paciente nesse momento. A segunda parte da afirmação, essa que você não está recebendo mais do que é de costume, é importante porque alguns pacientes, eles podem não perceber que há uma quantidade fixa de solução anestésica na seringa. E devido ao tempo, acabam achando que está colocando mais, né, do que o necessário. Um lembrete de que não está recebendo mais do que o que é de costume passa a ser, então, um conforto para aquele paciente. Etapa 17. Retire lentamente a seringa. Depois de terminada a injeção, a seringa ela deve ser retirada lentamente dos tecidos moles e deve se tornar a agulha segura, recobrindo-a com sua bainha plástica pela técnica de encaixe. O que é a técnica de encaixe, né? A técnica de encaixe em que a cobertura da, da agulha ela é colocada numa bandeja de instrumentos e depois da injeção o administrador simplesmente desliza a ponta da agulha para dentro da cobertura, sem tocá-la fisicamente, encaixando a cobertura da agulha, certo? Como se a gente fizesse como se estivesse pescando, certo? Aquela tampinha, aquela capinha. Ela pode ser usada em múltiplas injeções sem aumento de risco. Essa técnica. A agulha recoberta, ela é então descartada no recipiente para pérfuro-cortantes. Um suporte de acrílico para agulhas que mantém a cobertura ereta durante a injeção, ela também pode ser adquirida ou fabricada. A agulha ela pode ser, então, reinserida na cobertura sem dificuldades após a injeção. Etapa 18. Observe o paciente. Depois de terminar a injeção, o dentista ou o assistente deve permanecer com o paciente enquanto o anestésico ele começa a fazer efeito. E o nível sanguíneo aumenta. Muitas reações adversas efetivas a drogas, especialmente aquelas relacionadas com anestésicos locais administrados intraoralmente, ocorrem durante a injeção ou 5 a 10 minutos após. Com grande frequência, são ouvidos relatos de situações em que foi administrado um anestésico local e o profissional deixou o paciente sozinho por alguns minutos e quando retornou para encontrar o paciente, o viu em convulsões ou até mesmo inconsciente. Sendo assim, os pacientes eles não devem ficar sozinhos após a administração do anestésico local. Etapa 19. Registre a injeção na ficha do paciente. Deve-se fazer uma anotação da droga anestésica local usada, vasoconstrictor usado, se é que foi usado, né? Da dose em miligramas, da solução ou soluções usadas, da injeção ou injeções aplicadas e da reação do paciente. Tudo isso deve estar no prontuário dele, certo? Agora eu vou falar com vocês sobre as técnicas de injeção maxilar. Existem várias técnicas de injeção disponíveis para se obter anestesia clinicamente adequada dos dentes e dos tecidos duros e moles da maxila. A escolha da técnica específica a ser utilizada é determinada em grande parte pela natureza do tratamento a ser realizado. As seguintes técnicas, as que estão aí na tela, elas estão disponíveis. É a injeção
né? A técnica supraperiosteal, também conhecida como infiltração, que é recomendada para um número limitado de protocolos de tratamento. A injeção no ligamento periodontal, LPD, né, intraligamentar, que é recomendada como adjuvante às outras técnicas ou para um número limitado de protocolos de tratamento. A injeção intraceptal, recomendada basicamente para técnicas cirúrgicas periodontais. Injeção intracrista, recomendada para o tratamento de dentes isolados, quando outras técnicas forem mal sucedidas. Injeção intraóssea, também recomendada para o tratamento de dentes isolados, quando outras técnicas forem mal sucedidas. Bloqueio do nervo alveolar superposterior, ASP, recomendado para o tratamento de vários dentes molares em um quadrante. Bloqueio do nervo alveolar superior médio, ASM, recomendado para o tratamento de pré-molares em um quadrante. Bloqueio do nervo alveolar supero-anterior, né, o ASA, recomendado para o tratamento de dentes anteriores em um quadrante. Bloqueio do nervo maxilar, recomendado para o tratamento vestibular, palatino e pulpar extensos em um quadrante. Bloqueio do nervo palatino maior, né, o anterior, recomendado para o tratamento dos tecidos moles e ósseos palatinos distais ao canino em um quadrante. Bloqueio do nervo nasopalatino, recomendado para o tratamento dos tecidos moles e ósseos palatinos de canino a canino, bilateralmente. Bloqueio do nervo alveolar superior médio anterior, recomendado para o tratamento extenso de dentes anteriores, tecidos moles e ósseos palatinos e vestibulares. Bloqueio do nervo alveolar superoanterior, abordagem palatina, recomendado para o tratamento de dentes anterosuperiores, seus tecidos palatinos moles e ósseos. Como vimos, né, existem muitas técnicas de injeção somente na maxila. Sendo assim, eu selecionei apenas essas destacadas para falar com vocês, pois são as que eu julgo serem as mais importantes para o aprendizado, devido ao seu frequente uso. Tá legal? Vamos começar pela injeção supraperiosteal, né? Infiltração local. A injeção supraperiosteal, mais comumente, porém incorretamente, chamada de infiltração local, é a técnica da anestesia local usada com mais frequência para a obtenção da anestesia pulpar nos dentes superiores. Embora seja um procedimento simples, com elevada frequência de êxito, há algumas razões válidas para se usar outras técnicas, como, por exemplo, bloqueios regionais de nervo, sempre que mais de 2 ou 3 dentes estiverem envolvidos no tratamento. Múltiplas injeções supraperiosteais tornam necessárias múltiplas penetrações de agulha no tecido, todas com potencial de produzir dor, seja durante o procedimento ou após cessar o efeito anestésico, ou danos permanentes ou transitórios aos tecidos envolvidos, vasos sanguíneos, nervos, enfim. Além disso, e talvez ainda mais importante, o emprego de injeções supraperiosteais para anestesia pulpar em múltiplos dentes leva à administração de um maior volume de solução do anestésico local, com consequente aumento do risco, ainda que geralmente em grau menor em adultos, de complicações sistêmicas e locais. A injeção supraperiosteal, ela é indicada sempre que os procedimentos odontológicos são confinados a uma área relativamente circunscrita, seja na região dos incisivos, maxilares ou mandibulares. Nervos anestesiados.
grandes ramos terminais do plexo dentário, e as áreas anestesiadas é toda a região inervada pelos grandes ramos terminais desse plexo, a polpa e área de raiz do dente, periósteo vestibular, tecido conjuntivo e mucosa, como podemos ver nessa imagem. Bom, indicações. Anestesia pulpar dos dentes superiores, quando o tratamento é limitado a um ou dois dentes. E a segunda indicação, anestesia dos tecidos moles, quando indicada para procedimentos cirúrgicos em área circunstreita. Contraindicações, infecção ou inflamação aguda na área da injeção. Osso denso, recobrindo os ápices dentários, que só pode ser determinado por tentativa e erro, e é mais provável que o primeiro molar superior permanente em crianças tenha essa característica, pois o seu ápice ele pode estar localizado sobre o osso zigomático, que é relativamente denso. O ápice do incisivo central de um adulto, ele também pode estar localizado sobre um osso mais denso, como por exemplo o do nariz, aumentando assim a frequência de insucesso, ainda que não seja de uma maneira significativa. Vantagens: alta taxa de sucesso, maior que 95%, injeção tecnicamente fácil e, em geral, é totalmente atraumática. Desvantagem: não é recomendada para grandes áreas devido à necessidade de múltiplas introduções da agulha e de administração de volumes totais maiores do anestésico local. Técnica: é recomendada uma agulha de calibre 27 para esse procedimento. A área de introdução é na altura da prega mucovestibular, acima do ápice do dente a ser anestesiado, e a área-alvo é a região apical do dente a ser anestesiada. Pontos de referência: prega mucovestibular, coroa do dente, contorno da raiz do dente, e a orientação do bisel é voltada para o osso. Quanto ao procedimento, devemos preparar o tecido no local da injeção, né? Limpar com gase seca, estéreo, aplicar um antisséptico tópico, que é algo opcional. Feito isso, vamos orientar a agulha, de modo que o bisel esteja voltado para o osso. Vamos levantar o lábio e tensionar o tecido e segurar a seringa paralela ao longo eixo do dente, como mostra essa imagem. Vamos então introduzir a agulha na altura da prega mucovestibular sobre o dente-alvo, avançar a agulha até que o bisel esteja na região apical do dente ou acima. Na maioria dos casos, a profundidade de penetração ela será apenas de alguns milímetros. Como a agulha está no tecido mole, não tocando o osso, não deve haver resistência ao seu avanço, nem deve haver qualquer desconforto para o paciente com esta injeção. O outro ponto é aspirar 2 vezes. Caso a aspiração seja negativa, devemos injetar aproximadamente 0,6 ml, que é 1/3 do tubete, lentamente, em 20 segundos. E não vamos deixar, só vamos prestar atenção para não deixar os tecidos inflarem, como um balão, tá? Na rapidez, você está injetando na rapidez, sem os devidos cuidados, isso acontece. H. Retirar a seringa lentamente, proteger a agulha e aguardar de 3 a 5 minutos antes de começar o procedimento odontológico. Sinais e sintomas. Subjetivos. Sensação de dormência na área de administração. 2. Objetivos.
Uso do teste elétrico pulpar sem nenhuma resposta do dente à estimulação máxima. Ausência de dor durante o tratamento. Vou falar agora com vocês sobre o bloqueio do nervo alveolar superposterior. O bloqueio do nervo alveolar superposterior é um bloqueio de nervo dentário comumente utilizado. Embora seja uma técnica que apresenta elevada frequência de êxito, né, acima de 95%, há vários aspectos que devem ser considerados em seu uso. Estes incluem a extensão da anestesia produzida e o potencial de formação de hematomas. Quando utilizado para a obtenção da anestesia pulpar, o bloqueio do nervo alveolar superposterior é eficaz para o terceiro, o segundo e o primeiro molar em 77% a 100% dos pacientes. No entanto, a raiz mesovestibular do primeiro molar superior não é consistentemente inervada pelo nervo ASP, né, o alveolar superposterior. Portanto, uma segunda injeção, geralmente supraperiosteal, está indicada após o bloqueio desse nervo, após o bloqueio do ASP, quando a anestesia efetiva do primeiro molar não ocorre. Além disso, o risco de uma complicação potencial também deve ser considerado sempre que for usado o bloqueio do nervo alveolar superposterior, né? A penetração da agulha, muito distalmente, ela pode produzir um hematoma temporário, que irá durar de 10 a 14 dias. Assim, antes da realização de um bloqueio do nervo alveolar superposterior, deve-se sempre levar em consideração o tamanho do crânio do paciente para determinar, assim, a profundidade de penetração nos tecidos moles. Uma profundidade média de penetração em um paciente com crânio menor que a média pode produzir hematoma, enquanto uma agulha introduzida na medida certa, né, entre aspas, na medida certa, em um paciente de crânio maior, pode não produzir anestesia de nenhum dente. Conforme reduzir o risco de formação de hematoma após um bloqueio do nervo alveolar superposterior, o uso de agulha odontológica curta é recomendado para todos os pacientes, exceto os maiores. Como há menor probabilidade de inserção excessiva da agulha curta, reduz ao mínimo o risco de hematoma. Nervos anestesiados, alveolar superposterior e os seus ramos. As áreas anestesiadas, polpas do terceiro, segundo e primeiro molar, tecido periodontal vestibular e osso sobrejacente a estes dentes, como podemos ver nessa imagem no canto. Indicações: tratamento de 2 ou mais molares superiores ou quando a injeção supraperiosteal está contraindicada, por exemplo, na presença de infecção ou inflamação aguda, ou ainda quando a injeção supraperiosteal foi ineficaz. Contraindicação: quando o risco de hemorragia é muito grande, como nos pacientes hemofílicos, caso no qual é recomendada a injeção supraperiosteal ou do ligamento periodontal. Técnica: uma agulha curta de calibre 27 é recomendada para esse caso, tá? A área de introdução é a altura da prega muco-vestibular acima do segundo molar, superior. A área-alvo é o nervo
alveolar superposterior, posterior, superior e medial à borda posterior da maxila, como mostra a figura. Pontos de referência: prega muco vestibular, tuberosidade da maxila, processo zigomático da maxila e, além disso, a orientação do bisel deve ser voltada para o osso durante a injeção. Procedimento: assumir a posição correta, né, como vemos nessa imagem, e no lado, nessa imagem, nós temos a correta posição do profissional para um bloqueio do nervo alveolar superposterior direita e esquerda, certo? Nós temos aí as posições corretas. Para o bloqueio do lado esquerdo, o administrador destro deve sentar-se de frente para o paciente na posição de 10 horas. E para o bloqueio do nervo direito, o profissional destro deve sentar-se de frente para o paciente na posição de 8 horas. Preparar os tecidos na altura da prega mucovestibular para a introdução, né? Ponto B, é como secar com gás estéreo, aplicar um antisséptico tópico, aplicar um anestésico tópico por 1 minuto, certo? Orientar o bisel da agulha voltado para o osso, abrir parcialmente a boca do paciente, puxando a mandíbula para o lado da injeção, retirar a bochecha do paciente com o seu dedo, né, para poder melhorar a visibilidade, tensionar os tecidos no local da injeção, introduzir a agulha na altura alta da prega mucovestibular sobre o segundo molar, avançar a agulha lentamente para cima, para dentro e para trás em um só movimento, certo? Não em 3 movimentos, como podemos ver nessa imagem, é um único movimento. Avançar lentamente através dos tecidos moles até a profundidade desejada. Infelizmente, não há referência de segurança anatômicas, né, para evitar a introdução excessiva da agulha. Portanto, é necessário observações e cuidados. J. Aspirar em 2 planos. Devemos aspirar, rotacionar o cilindro da seringa, né, e 1/4 de volta, vamos rotacionar por 1/4 de volta apenas, e aspirar novamente. Caso ambas as aspirações sejam negativas, primeiro, lentamente, durante 30 a 60 segundos, devemos depositar 0,9 a 1,8 ml de solução de anestésico. Devemos também aspirar algumas vezes em um plano, né, durante a administração do fármaco. Letra K. Retire a seringa lentamente, proteja a seringa e aguarde de 3 a 5 minutos antes de começar o procedimento odontológico. Sinais e sintomas. Subjetivos. Geralmente nenhum. O paciente tem dificuldade em alcançar esta região para determinar a extensão da anestesia. Objetivo: uso do teste elétrico da polpa com nenhuma resposta do dente a uma estimulação máxima e ausência de dor durante o tratamento. Bloqueio do nervo alveolar superior médio.
O nervo alveolar superior médio está presente apenas em cerca de 28% da população, limitando, portanto, a utilidade clínica deste bloqueio. Todavia, o bloqueio do nervo alveolar superior médio está indicado para procedimentos em pré-molares e para a raiz mesovestibular do primeiro molar superior e, além disso, né, pode-se dizer que tem uma taxa de sucesso alta. Nervos anestesiados, área alveolar superior médio e ramos terminais. E agora, né, áreas anestesiadas, polpas do primeiro e segundo premolar superior, raiz mesovestibular do primeiro molar superior, tecidos periodontais vestibulares e osso sobre estes mesmos dentes. Pronto, observaram, né, a área anestesiada. Vamos lá, indicações. Quando o bloqueio do nervo infraorbitário não produzir anestesia pulpar distal ao canino superior, está indicado. Quando procedimentos dentários envolvendo apenas os pré-molares superiores, também está indicado. Contraindicações: infecção ou inflamação na área de introdução da agulha ou de depósito do fármaco. Técnica: uma agulha curta ou longa de calibre 27 é recomendada. A área de introdução é a altura da prega muco-vestibular acima do segundo premolar superior. A área-alvo é o osso maxilar acima do ápice do segundo premolar superior, como mostra a imagem. Ponto de referência: prega muco-vestibular acima do segundo premolar superior. Orientação do bisel, voltado para o osso. Procedimentos: são os mesmos passos utilizados para o bloqueio do nervo alveolar superposterior. Sinais e sintomas subjetivos: dormência do lábio superior. Objetivos: uso de teste elétrico da polpa sem nenhuma resposta do dente à estimulação máxima e a ausência de dor durante o tratamento. Bloqueio do nervo alveolar superoanterior. Bloqueio do nervo infraorbitário. O bloqueio do nervo alveolar superoanterior, o ASA, produz anestesia profunda da polpa e tecidos moles vestibulares, desde o incisivo central superior até os premolares, em cerca de 72% dos pacientes. Empregado no lugar das injeções supraperiosteais, o bloqueio do nervo ASA necessita de menor volume de solução de anestésico local para se obter uma anestesia equivalente a 0,9 a 1,2 ml em comparação com 3 ml das injeções supraperiosteais dos mesmos dentes. De maneira geral, o principal fator que inibe os dentistas de usar o bloqueio do nervo alveolar superanterior é o temor de uma lesão ao olho do paciente. Felizmente, este fato ele é infundado, certo? O cumprimento do protocolo que eu irei falar adiante levará a elevada taxa de sucesso sem complicações e efeitos colaterais adversos. Nervos anestesiados: alveolar superanterior, alveolar superior médio e nervo infraorbitário. Áreas anestesiadas: polpas do incisivo central superior até o canino superior do lado da injeção. Em cerca de 72% dos pacientes, as polpas dos pré-molares superiores e a raiz mesovestibular do primeiro molar.
periodonto vestibular e osso destes mesmos dentes, pálpebra inferior, aspecto lateral do nariz e lábio superior. Nessa imagem, podemos ter uma boa ideia da área que é anestesiada por essa técnica. Indicações. Procedimentos odontológicos envolvendo mais de 2 dentes superiores e os tecidos vestibulares sobrejacentes, inflamação ou infecção que contraindica a injeção supraperiosteal, né? Se houver celulite, pode estar indicado o bloqueio do nervo maxilar no lugar do bloqueio do nervo alveolar superanterior. E quando as injeções supraperiosteais forem ineficazes devido ao osso cortical do dente. Contraindicação. Áreas de tratamento discretas, apenas 1 ou 2 dentes, deve-se ter preferência pela injeção supraperiosteal, ok? E também quando a hemostasia de áreas localizadas, quando desejável, não pode ser adequadamente atingida com esta injeção, a infiltração local na área de tratamento está indicada nesses casos. Técnica. Uma agulha longa de calibre 25 ou 27 é recomendada, embora também se possa usar uma agulha curta de calibre 27, especialmente em crianças e em adultos menores. Área de inserção. Altura da prega mucovestibular diretamente sobre o primeiro premolar superior. A agulha, ela pode ser introduzida na altura da prega mucovestibular, acima de qualquer dente, desde o segundo premolar anteriormente até o incisivo central. O trajeto de penetração resultante é em direção à área-alvo, o forame infraorbitário. O primeiro premolar, ele geralmente proporciona o menor trajeto até esta área-alvo. A área-alvo, que é o forame infraorbitário, fica abaixo da incisura infraorbitária. 4, né? Pontos de referência. Prega mucovestibular, incisura infraorbitária e forame infraorbitário. Ponto 5, orientação do bisel. Deve ser, novamente, voltado para o osso. Procedimento. É o mesmo para os já descritos, mas é válido fazer algumas observações. Para localizar o forame infraorbitário, devemos palpar a incisura infraorbitária, mover o dedo para baixo da incisura, aplicando pressão suave sobre os tecidos, e o osso, imediatamente abaixo da incisura, ele é convexo, com uma protuberância, representando a borda inferior da órbita e o teto do forame infraorbitário. Continuando inferiormente, uma concavidade será palpada. Este é o forame infraorbitário. Ainda aplicando pressão, vamos sentir os contornos do forame infraorbitário nesse local. O paciente, ele sentirá um leve desconforto quando o forame ele for palpado, já que o nervo infraorbitário ele é pressionado contra o osso. Feito isso, vamos introduzir a agulha na altura da prega mucovestibular, sobre o primeiro premolar, com o bisel voltado para o osso. Orientar a seringa em direção ao forame infraorbitário. A agulha ela deve ser mantida paralela ao eixo longitudinal do dente, enquanto é avançada, para evitar contato prematuro com o osso. Ponto 8. Vamos avançar a agulha lentamente até que toque suavemente o osso. O ponto de contato deve ser a borda superior do forame infraorbitário. Ponto 9. Ao terminar a injeção, o forame ele não deve ser mais palpável, devido ao volume de anestésico local nessa posição.
Neste ponto, o bloqueio do nervo infraorbitário, produzindo anestesia dos tecidos moles na porção anterior da face e no aspecto lateral do nariz, vai estar completo. Para transformá-lo num bloqueio do nervo alveolar superior-anterior, proporcionando anestesia dos dentes e de suas estruturas de sustentação, devemos manter a pressão firme com o dedo sobre o local da injeção durante a injeção e por pelo menos 1 minuto depois, para aumentar, assim, a difusão da solução de anestésico local para o forame infraorbital. Sinais e sintomas subjetivos: formigamento e dormência na pálpebra inferior, lateral do nariz e lábio superior indicam anestesia do nervo infraorbitário, não do alveolar superior anterior ou do médio, né? A anestesia dos tecidos moles, ela ocorre quase que instantaneamente durante a administração do anestésico. Subjetivos e objetivos: dormência dos dentes e tecidos moles ao longo da distribuição dos seus nervos, né, anteriores e médios, ocorre em 3 a 5 minutos, caso seja mantida a pressão sobre o local da injeção. Objetivo: uso do teste elétrico da polpa sem resposta do dente à estimulação máxima. E ponto 4, ausência de dor durante o tratamento. Bloqueio do nervo maxilar. O bloqueio do nervo maxilar é um método eficaz para produzir anestesia profunda de uma hemimaxila. Ele é útil em procedimentos odontológicos que envolvem quadrantes e em procedimentos cirúrgicos extensos. Nervo anestesiado. Divisão maxilar do nervo trigêmeo. Áreas anestesiadas. Anestesia pulpar dos dentes superiores do lado do bloqueio, periodonto vestibular e osso sobrejacente a estes dentes, tecidos moles e osso do palato duro e parte do palato mole imediatamente à linha média, pele de pálpebra inferior, lateral do nariz, bochecha e lábio superior. Indicações: controle da dor antes de procedimentos cirúrgicos extensos, periodontais ou restauradores que requeiram anestesia de toda a divisão maxilar, casos em que uma inflamação ou infecção tecidual impede o uso de outros bloqueios regionais ou da injeção supraperiosteal, e procedimentos diagnósticos ou terapêuticos para neuralgias ou tiques da segunda divisão do nervo trigêmeo. Contraindicações: profissional inexperiente, pacientes pediátricos, pois é mais difícil devido às dimensões anatômicas menores e ao fato de o paciente ter que ser cooperativo, tá? E, além disso, geralmente é desnecessário em crianças devido à elevada taxa de sucesso de outras técnicas de bloqueio regional. É contraindicado também em pacientes não cooperativos, né, como foi dito, de certa forma, inflamação ou infecção dos tecidos sobrejacentes ao local da injeção, casos em que há risco de hemorragia, como, por exemplo, em um paciente hemofílico, no acesso ao canal palatino maior, já que pode haver incapacidade de conseguir acesso ao canal devido à presença de obstruções ósseas que podem estar presentes em 5 a 15% dos canais. Técnica: uma agulha longa de calibre 25 é recomendada para essa técnica. E uma longa de calibre 27, ela também é aceitável, certo? Área de introdução: tecidos moles palatinos diretamente sobre o forame palatino maior. A área-alvo é o nervo
maxilar, no ponto que atravessa a fossa pitérico-palatina, a agulha, ela atravessa o canal palatino maior para alcançar a fossa pitérico-palatina. Pontos de referência: forame palatino maior, junção do processo alveolar maxilar e o osso palatino. A orientação do bisel, ela é voltada, tá, para os tecidos moles palatinos. Dessa vez, inverso. Procedimento. Assemelha-se aos já descritos, mas é válido fazer algumas observações novamente, tá? Devemos pedir ao paciente, em posição supina, para abrir a boca, estender o pescoço, virar a cabeça para a esquerda ou direita, para melhorar a visibilidade. Vamos então localizar o forame palatino maior. Para isso, vamos colocar uma haste de algodão na junção do processo alveolar, maxilar e o palato duro. Vamos começar na região do segundo molar e palpar, comprimindo posteriormente os tecidos com a haste de algodão. A haste de algodão, ela cairá na depressão criada pelo forame palatino maior, certo? Será uma pequena queda. E esse forame, né, ele está mais frequentemente localizado na face distal do segundo molar superior. Vamos então preparar os tecidos diretamente sobre o forame palatino maior, que consiste em limpar e secar com gás estéreo, aplicar um antisséptico tópico e aplicar anestésico tópico pelos 2 minutos. Após 2 minutos de aplicação do anestésico tópico, movimentar a haste do algodão posteriormente, de modo que se situe logo posterior ao forame palatino maior. Assim, vamos comprimir o tecido com a haste do algodão, seguro na mão esquerda, caso seja destra, e observar a espinha no local da injeção. Feito isso, vamos direcionar a seringa para a boca a partir do local oposto, com a agulha aproximando-se do local da injeção no ângulo reto, como mostra a imagem, certo? Vamos então colocar o bisel contra os tecidos moles isquêmicos no local da injeção. A agulha ela deve estar bem estabilizada para evitar a perfuração acidental dos tecidos. Com o bisel localizado contra o tecido, vamos comprimir suficientemente para curvar levemente a agulha. Vamos então injetar um pequeno volume do anestésico local. A solução ela será forçada contra uma membrana mucosa, formando uma gotícula. Vamos retificar a agulha e permitir que o bisel perfure a mucosa. E nisso, vamos continuar a injetar pequenos volumes de anestésico durante todo o procedimento. A isquemia, ela se propagará pelos tecidos adjacentes à medida que o anestésico for depositado. Vamos continuar a comprimir com a haste de algodão durante esta etapa do procedimento e o bloqueio do nervo palatino maior está agora completo. Ponto J. Vamos sondar delicadamente o forame palatino maior. O paciente ele não sentirá desconforto devido à solução de anestésico depositada anteriormente. O ângulo da agulha e da seringa ele pode ser modificado, se necessário, e a agulha geralmente deve ser mantida em um ângulo de 45 graus para facilitar a entrada no forame palatino maior. Após localizar o forame, vamos avançar a agulha muito lentamente no canal palatino maior até uma profundidade de 30 milímetros.
Aproximadamente 5% a 15% dos canais palatinos maiores apresentam obstruções ósseas que impedem a passagem da agulha. Nós devemos ter em mente que nunca devemos tentar forçar a agulha contra a resistência. Se alguma resistência for encontrada, devemos retirar ligeiramente a agulha e lentamente tentar introduzi-la em um ângulo diferente. Se a agulha ela não pode avançar mais e a profundidade da penetração ela for quase adequada, vamos continuar com as próximas etapas, certo? No entanto, se a profundidade for consideravelmente deficiente, vamos retirar a agulha e interromper a tentativa. Sinais e sintomas. Subjetivos. Pressão atrás da parte superior da maxila, no lado da injeção. Isto, em geral, desaparece rapidamente, progredindo para o formigamento e dormência da pálpebra inferior, lateral do nariz e do lábio superior. Subjetivos. Sensação de dormência nos dentes e nos tecidos moles vestibulares e palatinos no lado da injeção. Objetivos. Uso do teste elétrico da polpa sem nenhuma resposta dos dentes à estimulação máxima e objetivos também ausência de dor durante o tratamento odontológico. Bom, obter uma anestesia clinicamente adequada na maxila raramente é um problema. O osso fino e poroso da maxila permite a rápida difusão do anestésico local até o ápice do dente a ser tratado. Por essa razão, muitos dentistas eles empregam apenas anestesia supraperiosteal ou infiltração local para a maioria dos tratamentos da maxila. Além disso, dois bloqueios bastante seguros e simples, o alveolar superposterior e o alveolar superoanterior, possibilitam um tratamento odontológico sem dor em praticamente todos os pacientes. Quanto à anestesia palatina, embora comumente considerada muito traumática na maioria dos casos, pode ser obtida com pequeno ou nenhum desconforto para o paciente. Entretanto, para esse sucesso mencionado, é preciso conhecer corretamente as técnicas anestésicas, tendo assim o resultado esperado sem causar dor ao paciente. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração dessa web palestra. Espero encontrar vocês na nossa próxima web. Obrigada a todos que me acompanharam até aqui.